Olá para todos, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Bruno Edson e nós vamos a uma aula de História. E o tema de hoje é um tema muito interessante. Quero convidá-los para pensarmos um pouco sobre o Egito Antigo. Vamos falar um pouco sobre a região, as características da região, a importância do Rio Nilo. Vamos falar sobre a religião deles, sobre a cultura, as heranças culturais deixadas para os dias de hoje, sobre o desenvolvimento da escrita no Egito e, no final, algumas dicas aí de leituras e vídeos para vocês assistirem. Vamos lá então, passa álcool em gel na mão, para quieto na frente dessa tela e bom estudo. Vou voltar para vocês verem melhor, perdão. Reparem. A localização geográfica, então, do Egito Antigo é o nordeste da África, certo? O Baixo Egito está na delta do Rio Nilo. Reparem aqui neste mapa, a delta, aqui o rio se separando para desembocar no mar, certo? Mesma coisa aqui deste lado. E o Alto Egito ele está no decorrer do vale do Rio Nilo, ao entorno do Rio Nilo. Nós vamos falar já na próxima tela sobre a importância do Rio Nilo para o desenvolvimento do Egito. Vamos lá então? Uma imagem recente, falando no nível de história, recente do Rio Nilo, ok? Vamos ver algumas características, a importância do Rio Nilo para os egípcios. Águas mágicas e sagradas, portanto, a água era vista como uma dádiva dos deuses para eles, era um presente dos deuses, portanto, elas eram vistas como mágicas e como sagradas. Nas cheias ocorriam os depósitos de matéria orgânica. Isso era importante para a fertilização. Todas as vezes que ocorriam cheias, o rio transbordava e ali havia o depósito de matérias orgânicas. Quando o rio baixava, essa matéria orgânica ficava ali no solo e fertilizava a região. E as cheias elas ocorriam sempre e com menor violência que no rio Tigre e Eufrates, que se localiza ali no atual Iraque, né, na antiga Mesopotâmia. O rio ele vai influenciar a matemática, a religião, a astronomia, dentre outras coisas. Na matemática, vocês vão perceber que ao longo da história do Egito, eles vão ter que desenvolver técnicas para fazer com que a água que não chega em algumas regiões possa chegar. E ali vão fazer cálculos, vão desenvolver cálculos nessas técnicas, certo? Então, de uma certa forma, o rio ele vai influenciar na matemática, vai influenciar na religião, porque, como eu disse, eles viam aquelas águas como algo sagrado, certo? E também na astronomia, certo? E aqui embaixo nós temos esta frase aqui que pulou aí na sua tela, que é uma frase de Heródoto de Alicarnasso. Pesquisem sobre ele, ele é considerado o pai da história. E ele, quando ele vai falar do Egito, ele vai dizer o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que será que Heródoto quis dizer quando ele disse isso? Para o Egito existir, o Egito só existiu, o Egito Antigo só existiu porque o Rio Nilo existia. Reparem, eles estão no deserto, ali numa região desértica, o deserto do Saara, logo ali ao lado, uma região sequíssima. Há alguns milhares de anos atrás, poucos milhares de anos atrás, tiveram grandes chuvas naquela região, que vai fazer com que venha nascer o Rio Nilo. Isso vai fazer com que desenvolva um local propício para desenvolver a agricultura, para que os povos que ali vão habitar possam se tornar sedentários e morar naquela região, certo? Então, o Rio Nilo ele é importante para o Egito, porque sem ele, o Egito não existiria tal como ele existiu no passado. Vamos avançar?
Então vamos lá. A formação da civilização egípcia, ela se dá graças ao rio Nilo, porque percebam aí na tela de vocês, é uma região com condições geográficas favoráveis, você tem água, certo? Região bastante plana, propício para o desenvolvimento da agricultura. E aí o homem vai intervir na natureza, certo? Essa intervenção e essa condição geográfica somadas juntas cria uma formação cria a formação da civilização egípcia. Vamos falar um pouco sobre a sociedade egípcia então. Ela se forma, ela existe agora. Então vamos ver as características dessa sociedade. Bom, ela é desigual, ou seja, você tem ricos e pobres em extremos lados de diferença, certo? Pessoas numa extrema riqueza e pessoas extremamente pobres. E ao mesmo tempo ela é estamental, ou seja, há uma divisão de classes, quem pode mais, quem pode menos, qual é a sua função dentro dessa pirâmide social, que nós vamos ver logo mais na próxima tela. Veja só, os vestuários e habitações eram elementos de distinção social, ou seja, dependendo do seu posicionamento social, o modo como você se veste e o local onde você mora é diferente da de outras pessoas. Vamos ver então qual é essa classificação da sociedade, quem é quem dentro dessa sociedade. No topo aí nós temos faraó, seus familiares, sacerdotes e altos funcionários. Logo abaixo nós temos os escribas, religiosos e funcionários de menor relevância. Depois nós temos comerciantes, grandes proprietários de terras e artesãos especializados. Por último, nós temos os camponeses e escravizados. Os camponeses e escravizados, por mais que eles apareçam aqui juntos, vocês vão ver mais à frente que eles são grupos distintos. Vamos explicar cada um desses grupos nas próximas telas. Somado a tudo isso, nós temos uma pirâmide social egípcia. Vamos explicar cada um desses pontos. O faraó, ele era considerado um deus vivo, ele delegava funções sendo auxiliado por sacerdotes e altos funcionários administrativos, tinha poder ilimitado, exercia rígido controle sobre a produção e cobrança de impostos. Está aí uma das imagens, uma das construções da época em homenagem a um dos faraós. Bom, eu tenho uma curiosidade aqui sobre os faraós egípcios. Eles foram cerca de 170, eles foram pelo menos 170 faraós ao longo da história do Egito Antigo, dividido em 30 dinastias, ou seja, 30 famílias que governaram o Egito ao longo da história, certo? Cada dinastia era uma família, era um grupo de família que governava, passando de pai para filho a herança ali, o trono no Egito. E aí você pode dar uma pesquisada, tem alguns textos interessantes sobre os faraós citados na Bíblia. A Bíblia, ela é uma importante fonte histórica e ela vai citar alguns faraós aí, e boa parte desses personagens que ali aparecem são confirmados pela história. Dê uma pesquisada na internet, o assunto ele é bem interessante. Mas vamos para o próximo grupo aí. Temos então os escribas. Os escribas, eles eram os únicos que dominavam a escrita, desfrutavam de grande status social. Seus conhecimentos eram passados de pai para filho. Eram responsáveis por diversos registros, recenseamento, produção de grãos, estoques reais, impostos coletados e a coletar. Aqui vale uma ressalva, gente. Quando a gente fala escribas, eles dominam a escrita, não quer dizer que eles eram os únicos que sabiam escrever. A família real, por exemplo, ela também escrevia, certo? Aos mais pobres, para que escrever? Mas mesmo assim, alguns vão desenvolver algumas técnicas em escrita que a gente vai ver mais à frente, beleza?
temos agora os camponeses. Os camponeses eram dominados de felás, certo? Eles eram chamados de felás. Compunham a maioria da população egípcia, executavam atividades fundamentais para o funcionamento da sociedade, agricultura, construção de obras públicas, entre outras. Suas atividades sofriam fiscalização, tinham parte da produção confiscada. Quando você vai estudar a história do Egito Antigo aí, ao longo dos seus 170 faraós, você vai perceber que existiam épocas em que os trabalhos vão ser desenvolvidos mais pelos camponeses e épocas que os trabalhos vão ser desenvolvidos mais por escravos, certo? Por isso, parte desses trabalhos que foram citados aqui, estão aí na sua tela, são trabalhos que vocês também vão ver os escravos executando em determinados períodos da história do Egito Antigo, beleza? E o último dessa linha, eles eram presos de guerra, trabalhavam nos serviços mais pesados como as pedreiras, viviam precariamente, mas tinham alguns direitos, como casar com pessoas livres, possuir bens, testemunhar. Alguns tinham altas colocações, inclusive alguns estavam entre os escribas. Você pega a Bíblia, você também, novamente citando a Bíblia, você vai ver alguns escravos trabalhando dentro da casa de Faraó, no meio da família real, certo? E alguns vão adquirindo confiança. Esses grupos juntos vão formar então a pirâmide social egípcia, conforme eu havia dito para vocês e que vai aparecer agora para vocês aí na tela. Vamos ver? Veja só, Faraó no topo, os nobres e sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses, escravos. Vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar sobre a alimentação egípcia, com que eles costumavam se alimentar. Rapidamente, então, grãos, os principais eram cevada e trigo. Vegetais, cebola, alho poró, nabo, rabanete, pepino e alface. Frutas, as principais eram uva, romã, figo e tâmara. As carnes que eles comiam eram carne de boi, carneiro, ganso, pato, pombo e de peixes diversos. Também se alimentavam de outras coisas, do pão que vinha do trigo, queijo, vinho e cerveja. Pois é, a cerveja ela é bem antiga na história da humanidade. A economia, esse assunto ele é bem importante, ele aparece bastante em provas oficiais, nós vamos falar um pouco delas aqui. Características da economia egípcia. Predomínio da agricultura e pecuária, ou seja, eles plantavam e cuidavam e criavam animais. Era uma economia baseada na manufatura, ou seja, trabalho feito à mão. Também faziam uso do artesanato e comércio à base de troca. Então não tinha uma moeda egípcia, eles efetuavam a troca dos produtos. Olha só que interessante esses dois quadrinhos aqui agora. O Egito ele produzia grão, linho, ouro, peixes curados e aves. Outras regiões produziam madeira. Os fenícios eram o principal fornecedor, prata e marfim. Então vai ter um comércio exterior aí do Egito. O Egito ele vai negociar, ele vai oferecer os seus produtos para outras regiões e, em contrapartida, também vai receber esses produtos dessas outras regiões. A rei egípcia. Você tem aí uma imagem na sua tela que é um fragmento de papiro do Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos
ele é tema de vários filmes sobre o Egito, vários filmes de ficção, né? E aparece bastante esse assunto. Por exemplo, o filme A Múmia, que nós vamos conversar daqui a pouco. E a religião ela era muito importante no Egito e eles viam a religião de uma forma bastante interessante. Vamos ver algumas características aí da religião egípcia. Ela era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Os deuses eram antroposomórficos. O que é isso, gente? Eram deuses que tinham uma mistura na forma, na hora de construir essas imagens que vão representar os deuses, elas vão ser imagens com a mistura de homem com animais. Então, às vezes, você vai ver ali uma estátua com um corpo humano, mas a cabeça de um animal, por exemplo. Também organizava a vida cotidiana, certo? O que fazer em cada período do ano era organizado com base na religião egípcia. Não é época de plantar tal coisa porque o Deus não se agrada, o Deus tal não se agrada, então vamos plantar uma outra coisa, certo? E também isso auxiliou no conhecimento em medicina e engenharia. Medicina, o que a gente pode pensar em medicina? A parte do embalsamento dos corpos. Nesse processo de mumificação, eles acabavam por abrir os corpos. E neste ato de abrir os corpos, eles acabavam desenvolvendo técnicas que mais à frente vão ser utilizadas na medicina. Eles estão analisando o corpo humano por dentro. Em engenharia, é só a gente pensar bastante nas pirâmides, não é? A construção das pirâmides em homenagem a vários deuses, também para sepultar grandes líderes políticos do Egito Antigo. Isso vai desenvolver uma engenharia imensa. Não foram os ETs que construíram as pirâmides. Foram os escravos que, ao longo da história, carregaram muita pedra para construir aquele monte de pirâmide linda que a gente vê lá no Egito, e boa parte delas, infelizmente, já destruídas. Eles acreditavam, então, na vida pós-morte. Então, aquele processo de preparar o corpo era necessário, porque eles acreditavam que o modo como o corpo era preparado era uma garantia de que a alma daquela pessoa seria recebida do outro lado. O morto desfrutaria a vida eterna, ele encontraria com os deuses do outro lado para desfrutar a vida eterna. Tem documentários interessantes sobre este assunto na internet, tem vídeos muito bacanas. Então vamos lá. A mumificação, então, é uma preparação para que este morto desfrute a vida eterna. E também o julgamento da alma. O corpo ele era preparado, do outro lado ele vai ser julgado pelos deuses, e ali vai ser dito se ele merece ou não desfrutar uma vida num paraíso ou ser esquecido para sempre. O processo de mumificação poderia durar alguns dias ou até mesmo 3 meses, e seu procedimento dependia da importância do morto. Então, quanto mais importante for o morto, maior tempo de duração e maior cuidado no preparo essa pessoa teria. Por exemplo, faraó. Cultura egípcia, para a gente começar a caminhar daqui a pouquinho para o final. Construção de diques, canais e pirâmides, conhecimentos em matemática e geometria. Então, nós falamos lá no começo, quando falamos sobre o rio Nilo, nós falamos, né, sobre a construção de canais fluviais, né, para levar água a regiões que não tinham água. Existem construções de lagos em regiões totalmente longe do rio Nilo, e lagos artificiais feitos por mãos humanas, certo? E eles vão deixar essa herança para civilizações futuras. A prática do embalsamento, conhecimento sobre o corpo humano. A medicina, hoje em dia, faz muito uso de conhecimentos que os egípcios desenvolveram na sua época, no Egito Antigo. Higiene pessoal, com base em banhos e uso de óleos, cremes e cosméticos. O povo era cheiroso, sobretudo quando fazia parte da família real.
a escrita, para a gente começar a caminhar para o final. Toda vez que a gente fala em escrita egípcia, a gente logo imagina a escrita hieroglífica, né? Mas eu não sei se você sabe, vai que é uma curiosidade, existiam 3 tipos de escritas no Egito. E nós vamos falar sobre as 3 rapidamente. Vamos lá. A hieroglífica, né, que já citamos, ela é considerada a escrita sagrada. Era usada em documentos oficiais e religiosos. Então era usada pelos sacerdotes e por Faraó e seus servos maiores ali, que desenvolviam e escreviam documentos importantes, decretos, por exemplo. O segundo tipo de escrita é a escrita hierática. Ela era mais simples, também utilizada pela nobreza e pelos sacerdotes para fins religiosos. Ela não era usada em documentos oficiais. Vamos supor que Faraó quisesse escrever uma carta apenas para alguém, ele geralmente usava a hierática. Era uma escrita mais simples. E a terceira e última é a demótica. Demótica, ela era mais simples e popular. Era usada pelo povão, certo? Era escrita usada pelo povão. Demo vem de povo. E estamos chegando ao fim de nosso vídeo. Quero dar apenas para vocês algumas dicas de filmes e vídeos. Primeiro, quero propor 2 vídeos aí, um vídeo, né, e um filme. Tem a série Grandes Civilizações, o Antigo Egito. Dá uma pesquisada aí no YouTube, tem disponível. Ele tem parte 1 e parte 2. São vídeos que, se somados, dá 20 minutos, certo? Tem uma edição feita que juntam os 2 vídeos. É uma série do, se não me engano, Brasil Escola, alguma coisa, TV Escola, alguma coisa assim. Dá uma pesquisada, é bastante interessante. Eu tirei algumas informações para esse vídeo lá. E ele é bem didático, bem explicativo, bem melhor do que o que me atrapalha às vezes com algumas palavras, certo? E tem o grande filme que eu assisti ontem enquanto preparava esse slide aqui para montar esse vídeo, que é A Múmia, filme de 1999, viu? Depois gravaram alguns aí, tem uns até mais antigos com o mesmo nome, mas esse, A Múmia, de 1999, gente, ele é muito interessante. Ele vai falar sobre o livro dos mortos. Dá uma pesquisada aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E livros, vou também aconselhar 2 livros, existem vários, mas aqui eu quis citar 2. O Egito Antigo, Ciro Flammarion Cardoso. Esse livro é muito interessante. E tem também Tesouros do Egito, de Francesco Tiradriti. Dá uma pesquisada, o livro é muito interessante e vocês vão curtir bastante. Quero você que assistiu esse vídeo até o final e propor que você volte sempre. Logo mais teremos mais vídeos e sonhe com as múmias e até a próxima!